Jéssica está andando por uma rua fria em uma cidade abandonada. A temperatura está tão baixa que é possível ver o vapor saindo de sua boca. Ela vira a esquina e percebe um carrinho cheio de comida e garrafas de água. É algo maravilhoso, especialmente em um mundo onde toda a civilização foi destruída quase que completamente. Mas assim que a garota encosta no carrinho, 3 zumbis saem do prédio. Eles estão se aproximando da Jéssica, estendendo as mãos em direção a ela. Ela pega o carrinho e foge. De repente, ela para. Ela entende que eles não são zumbis, mas pessoas. Como ela descobriu? Todos os zumbis têm vapor saindo da boca. Isso significa que eles estão respirando. Eles estão vivos. Um famoso estúdio de cinema está contratando novos funcionários: engenheiros de iluminação e som, diretor de fotografia, mecânico, chefe eletricista, contra-regra, dublês e editor. Mas todos eles precisam demonstrar suas habilidades profissionais para conseguir esse emprego. Os candidatos têm uma semana para fazer um curta-metragem. Na segunda-feira eles começam. Os atores e atrizes riem e choram. Os engenheiros de som captam todas as emoções. O diretor de fotografia capta belas imagens. Os dublês são incríveis. Os contra-regras criam uma pequena cidade com lindas decorações. Uma semana depois, os gerentes do estúdio estão assistindo ao filme. É terrível. Nenhum dos candidatos consegue emprego. Por que isso aconteceu? Por que eles não conseguiram fazer um bom filme? Não havia nenhum diretor entre eles e nenhum roteirista para escrever o roteiro. 2 amigos estão sentados na mesma mesa em uma cafeteria. Um deles está falando sobre a extinção dos dinossauros. Ele está dizendo que os cientistas vão conseguir o código genético dessas criaturas antigas. O segundo amigo está falando sobre a festa da sua irmã. As pessoas eram legais, ótima música e comida deliciosa. Outras pessoas sentadas na cafeteria ficam irritadas com as vozes altas deles. Mas por que esse diálogo é tão estranho? Por que um deles está falando sobre dinossauros e o outro está contando sobre uma festa? O que está acontecendo aqui? Esses 2 caras não estão falando um com o outro. Eles estão falando com seus telefones usando fones de ouvido. É noite. 3 garotas estão na fila de um caixa eletrônico dentro de um banco. A primeira garota está pegando umas cédulas de dinheiro. A segunda está olhando em volta. A terceira garota está digitando no telefone. Qual delas é uma ladra? Todas são ladras. O banco está fechado. Dê uma olhada na placa na porta. Diz aberto. Então o lado que diz fechado está virado em direção à rua. Onde está o meu bolo? O chefe grita. Os auxiliares e cozinheiros juniores saem correndo pela cozinha. Um bife está queimando em uma frigideira. A cozinha está cheia de fumaça. Um prato cai no chão e se quebra. O chefe grita de novo. Onde está o meu bolo? Quem pegou? Todo mundo diz que está cozinhando. Nenhum deles quer admitir que comeu o bolo. O chefe não acredita neles. Quem você acha que roubou o bolo? Ninguém. O bolo está no forno. Viu só? João está em uma sala fria. O chão abaixo dos pés dele é de terra. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela porque é muito alta. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O João não tem água nem comida. Ele precisa sair de lá em 2 dias, mas ele não pode cavar um túnel, já que as paredes são muito grossas e vão fundo no subsolo. Ele ficará exausto muito antes de cavar seu caminho para a liberdade. Então, como ele pode escapar? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer uma pequena colina. Assim, ele pode subir e alcançar a janela. O Márcio caminha por um prédio da Universidade de TI. 3 pessoas o estão seguindo e discutindo algo. O Márcio entra no salão dos hologramas. As pessoas entram também. Ele se senta em uma cadeira. Quanto às 3 pessoas, elas sobem no palco ainda conversando. Algumas delas são hologramas, mas quais? Esse cara tem uma unha piscando no dedo indicador direito. Essa garota tem 2 mãos esquerdas. A garota no meio é um pouco transparente. Todos eles parecem ser hologramas. Mas espere um minuto.
Preste atenção no Márcio. Ele está sentado em uma cadeira, mas seu corpo não está tocando a superfície do assento. Ele também não é real. É de manhã cedo. O Saul saiu de casa e vai logo pro lago. O sol ainda não nasceu. A água está cristalina. As rãs estão coachando ao longe. O Saul tira várias fotos da paisagem e uma selfie. Ele publica as fotos e escreve a seguinte legenda: eu tive uma ótima corrida. Não há nada melhor do que um treino matinal, meus queridos seguidores. Tenham um ótimo dia. Depois disso, o cara retorna à casa e volta pra cama. Ele dorme até o almoço, pega o telefone e vê centenas de comentários. Ah, eu gostaria de correr assim. Cara, por que você nos engana assim? Aqui está um verdadeiro dia de campeão. Obviamente as pessoas descobriram que o Saul não correu de manhã. Mas como? Ele escreveu que tinha acabado de correr, mas o seu rosto não estava vermelho e ele não estava nem um pouco suado. Existem 4 países diferentes em um continente distante. Cada um desses países tem seu próprio emblema com um símbolo simples. O mesmo número de pessoas vive em cada um dos países. 9 cidadãos comuns e um monstro. Uma rainha, um rei e um príncipe. 2 bobos da corte às vezes passam por esses reinos. Que continente é esse? É um baralho de cartas. Ele contém 9 cartas comuns: As, Rainha, Rei, Valete e Coringa. Uma vez em uma noite fria de inverno, alguém invadiu uma padaria. Quando o padeiro chegou ao prédio pela manhã, notou que a fechadura estava quebrada. Ele chamou a polícia e relatou a invasão. Então, entrou e percebeu que o ladrão não havia roubado nada. Naquele momento, a polícia chegou. O padeiro disse a ele que o lugar não havia sido roubado. Mas um policial inspecionou a sala e declarou que alguém ainda havia violado a lei. O que aconteceu lá? Tem pegadas quase imperceptíveis que levam à despensa. O ladrão deve ter se escondido lá para esperar que o padeiro estivesse com o caixa cheio após o dia de trabalho. O Michel está vagando em um deserto há várias horas. Ele está cansado, com sede, com fome e sonolento. Ele percebe uma casa grande na areia quente. O Michel entra e vê um enorme bloco de gelo no centro. Alguém deve ter colocado lá por algum motivo. Ele lambe o gelo, mas isso não sacia sua sede. Ele decide esperar. Leva alguns segundos para que uma gota de água evapore no deserto. Então o gelo deve derreter em breve. Ele sai do prédio e vai dar uma volta. Várias horas depois ele retorna à casa, mas nada mudou. O gelo não derreteu. Como isso é possível? Tem ar-condicionado no teto. A temperatura na sala é mantida baixa, o que evita que o gelo derreta. A Flora, a Ana e a Magda estão caminhando pela praia, contando uma a outra sobre a semana passada. Todas as garotas parecem ricas e bem-sucedidas, mas várias pessoas estão tirando fotos delas. Isso significa que pelo menos uma dessas garotas é uma celebridade. Mas qual delas? É a Ana. Olha, aquele cara está usando uma camiseta com o rosto dela. O Marcos está saindo de um grande shopping center. Ele tira o telefone do bolso e acidentalmente o deixa cair. Ah, não! A tela rachou! O Marcos entra em um táxi e vai a um local para consertar o aparelho. Ele vê dezenas de lojas. Cada uma delas oferece seus próprios serviços. Substituição da bateria, o melhor serviço da cidade. Vamos consertar seu microfone e dezenas de outros. Ajude o Marcos a escolher aonde ir. Você vê essa pequena loja com a placa "Conseguimos trocar o vidro da tela"? É disso que o Marcos precisa. Em algum lugar no mar, um navio enorme está viajando. As pessoas no convés estão se divertindo, conversando, bebendo coquetéis, comendo comida deliciosa, desfrutando de belas paisagens marinhas. Este é um navio de passageiros. Não há nenhuma missão secreta. Os passageiros são pessoas comuns com empregos comuns. Eles discutem o clima, novas peças de teatro, música, livros e destinos de viagem. Todos eles parecem ser inteligentes e educados. O estranho é que ninguém tira nenhuma foto e nem as publica na internet. Ok, é possível que a internet não funcione tão longe da costa. Mas por que eles não tiram selfies?
Quem disse que este cruzeiro aconteceu nos dias atuais? Aconteceu antes da era dos smartphones e da internet. Um jovem está sentado na areia em algum lugar em um deserto. Existem várias caixas, latas, sacos de areia e garrafas de água ao redor dele. Ele olha para cima e vê um balão gigante voando cada vez mais longe. Há 2 pessoas no cesto. Elas estão acenando e lhe desejando boa sorte. Um fósforo quebrado está na palma da mão do jovem no deserto. O que você acha que aconteceu aqui? Três pessoas estavam voando em um balão de ar quente sobre um deserto. Em algum momento, começaram a ficar sem combustível. Para prolongar o voo, decidiram se livrar da sua carga. Então, perceberam que também era necessário se livrar de uma pessoa. Dessa forma, o peso do balão diminuiria e consumiria menos combustível. Os viajantes decidiram isso na sorte. Quem ficasse com o palito de fósforo quebrado teria que ficar no deserto. Esse cara perdeu. Ah, não se preocupe. Ele foi resgatado em cerca de 1 hora por uma limusine do hotel Burj Khalifa em Dubai. Ele estará no luxo, enquanto as outras 2 pessoas estão presas em um balão de ar quente sobre o deserto. Quem perdeu agora?